Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que é o Dr. José Busato, ele que é advogado, reside em Maringá, já está há mais de 70 anos aqui na nossa cidade. Ele é advogado jubilado desde 2021, professor inativo da Universidade Estadual de Maringá, atuou também na área de direito público, principalmente direito administrativo e direito eleitoral. Ele exerceu várias funções públicas junto aos municípios de Maringá e região, dentre eles Atalaia, Sarandi, Floresta, foi chefe de gabinete do prefeito, procurador do município, secretário de gestão, e hoje ele vai trazer um tema muito importante, que é a questão do voto distrital. Você vai saber daqui a pouquinho o que é voto distrital após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora.
Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E estamos aqui com o Dr. José Busato, ele que é advogado, já está jubilado desde 2021. É um prazer, doutor, receber você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que digo que prazeroso realmente para mim. Viu? Muito obrigada. E nós vamos tratar de um tema bem importante, né? Que é a questão do voto distrital. Gostaria que você falasse para nós o que é o voto distrital, doutor. Muito obrigado. Bom, minha prezada Gisele, o voto distrital é um sistema de eleições, né? Que é trata-se de eleições, que realmente torna possível, né, a prática da democracia, muito aprimorada. Sim. Né? Porque tudo que a gente faz em sociedade tem que ter uma regra. E nós, né, da nossa índole, somos democratas. Então, na democracia, o governo tem que ser governo do povo, para o povo e pelo povo. Sim. Ou governo do povo, pelo povo e para o povo. Sim. Né? E, infelizmente, o atual sistema onde nós acabamos por desaguar, de chegar já há vários anos, isso não tem acontecido. Né? E, em decorrência disso, há uma completa desorganização social. Né? Os partidos não são, né? Há muitos anos, 20 anos pelo menos, que não se faz as necessárias convenções, que devem existir as convenções municipais, regionais e as federais, porque é a única fórmula de um partido se identificar como tal, né? Haver um certo liame entre os seus integrantes. Isso não se faz mais, como consequência disso os partidos acabaram, né? Então hoje são simplesmente estruturas, né, teóricas. Sim. Pelas quais os seus capitães, né, os seus detentores, né, manejam todo o campo político. Né? Dão legenda para quem quer, tira a legenda de quem não quer e vai levando na valsa. Né? O povo é chamado na hora da eleição para votar, tudo bem, vota. Tem a aparência que é uma coisa democrática, mas não é. Por quê? Porque vai ter que votar naqueles candidatos que são disponibilizados pelos donos dos partidos. E isso realmente não faz a democracia. E é obrigatório o sistema, né? Atual, é obrigatório. Já há muitos anos que a gente vem tendo essa excrescência do voto obrigatório, que não é democrático. Né? Não é democrático. Então, o voto distrital, ele organiza a população, né? E faz com que se observe alguns postulados, né, de civilização. Então, o seguinte, tem um postulado de civilização, questão filosófica, que fala o seguinte: se queres ser universal, canta a tua aldeia. Né? Isso significa o quê? Que a gente, como todo o universo, começa no pequeno. Sim. Né? Então, nós somos o quê? Um aglomerado de células. Né? É o pequeno, sim, tá certo? A matéria é o quê? Na verdade, um aglomerado de moléculas, né? O universo inteiro são o quê? Pequenos planetas, né? Grandes estrelas, mas tudo é assim. Então, o voto distrital, ele tem o condão de realizar essa extraordinária constatação filosófica, que nós temos que nos organizarmos no pequeno para atingirmos o grande. Sim. Então, o voto distrital, lá de baixo, tem que ter base, né? Entendeu? Tem que ter raiz. Então, no voto distrital, se organizam pequenas maneiras de falar, né? Sim. Tá? Mas porções, né, de território e de pessoas, né? Tá certo? Que vão escolher os seus representantes, né? Vão eleger através do voto distrital. E como consequência disso, a gente sabe que o voto distrital ele tem a capacidade de transformar o regime vigente em regime de responsabilidade. Né? Se estabelece um vínculo em que o eleito tem que olhar no olho do eleitor, e quando acontece isso, parece que não é coisa muito, né, entendível hoje, mas quando uma pessoa olha no olho da outra, se estabelece um vínculo diferente. Sim. Então, de confiança, de consideração, né? Relações humanas, né? Da melhor qualidade. Né? Exatamente. Porque
se não é assim, o que acontece? Há um natural descambamento para o aproveitar-se da pessoa do outro, né? Não se considera adequadamente, né, a pessoa que o elegeu. Então nós temos, como consequência do voto distrital, né, uma reforma efetiva, até diria até quase uma revolução, que é mudança no mesmo, né, eleitoral. no sistema eleitoral. Que bacana. E já se praticou, doutor Busato, esse voto distrital no nosso país? Algum dia, alguma vez? Já há muito tempo, né? Durante o nosso império, o nosso sistema era parlamentarista, né? Quando foi proclamada a República, e dentro da proclamação da República veio um golpe contra o sistema, que era parlamentarista e passou a presidencialista. Então, muita gente acredita que foi uma péssima decisão, né? Muito bem, então, continuou como um voto distrital que vinha do Império até 1932, sabe? Que aí mudou-se para o voto proporcional, né? Naquele momento, realmente, parecia que ia dar certo. Depois do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, a Constituição de 1932. E aí é o seguinte, antes o voto distrital experimentou algumas mudanças, né? Então começou o voto distrital puro, né, que cada distrito elegia o seu representante. Depois chegou um momento que acharam que precisava mudar, então cada distrito, o eleitor votava em 3, então aumentou a representação. Aí depois chegou até um momento que houve uma outra alteração, que passou também a eleger até 5, né, cada distrito, né? E aí o que acontece? A razão dessas mudanças, eles diziam que era problema das oligarquias locais, que tinham influência maléfica nas eleições e que suprimia as minorias, tal. Sim. Mas eu penso que, na realidade, eles tentaram combater os efeitos e não a causa. Sim. Né? Se tivesse se debruçado sobre as causas, levado a solução às causas, eles não precisariam ter mudado e o voto distrital estaria conosco até hoje. Até hoje. Né? E o Brasil seria uma outra nação. Outra realidade. Uma outra realidade. Né? Sim. O povo estaria, sem sombra de dúvida, né, organizado, porque quem tem que cuidar do povo é o povo mesmo. Sim. Né? Essa é a verdade. Com certeza. O povo existe antes do Estado. Sim, claro. Né? Todo o poder então, do povo. É o fato que faz a lei, é o fato que faz o governo, né? É o fato que faz a república, né? E tem sido o contrário. Eles fazem uma lei lá, agora é assim. Não é assim não. Né? Eles mesmos decidem. Decidem, acham, sonham à noite, né? E aí começa a ver umas ocorrências que são lamentáveis e que estão ocorrendo no mundo todo. É bem verdade. Sim. Que há umas minorias ultra ativistas, né? Que acabam promovendo distorções da natureza humana. Né? Essa que é a verdade. Essa é a grande realidade no mundo todo. No mundo todo. Está vendo isso. Está vendo isso. Sim. Doutor, e qual que seria a retomada, né, desse voto distrital para o nosso país? O que depende do quê? Bom, então é o seguinte, eu acredito, né, não somente eu, muita gente, que nós precisamos, primeiramente, como eu falei, informar o povo a respeito do assunto. Há muita desinformação. Muita desinformação e nós estamos dispersos, né? Então, a nova situação, um novo contexto social, com muita influência de televisão, tal, vai mídia. Mídia, as mídias são terríveis, né? Então, o que nós propomos? Que o povo pare e pense, né? E aí, a partir desse pensar, certamente vai haver a conscientização, né? Vai ser espontâneo, que o atual sistema não tem como continuar. Apodreceu. Sim. Né? Apodreceu. Infelizmente, né? Essa é a realidade. No duro da conversa, nós há muito tempo que nós não temos governo, sabe? Houve aí um período que chegou quase a se aproximar do governo, porque o governo é o seguinte, o governo tem que ir sempre à frente. Sim. O governo tem que governar, né? Mas há muito tempo que entre nós o governo corre atrás. Ele é um apagadorzinho de
incêndio. Deu tal problema, eu vou lá cuidar. Deu tal problema. Não, governo não é isso. Governo é o planejamento, é a realização do planejado. Tem que se antecipar. É a antecipação, é o controle, né, dos efetivos caminhos. Quando a gente passa por esses períodos lamentáveis, né, de o governo ser um caudatário, né, o governo vai atrás, ele não governa, né? Então apaga incêndio. Então, com um novo tempo, vai demorar alguns anos, algumas eleições, né? Eu penso que as pessoas vão se conscientizar, né, que a nação somos nós e que nós é que temos que cuidar da nação. Da própria nação, é o povo que cuida do povo. É o povo que cuida do povo. E para isso, né, pela forma possível, é através da organização, né, mas não eu organizo para você tocar, não. Eu organizo para você me representar, né? Você me representar. Exatamente. Agora, e aí você como meu representante, você precisa sempre lembrar que você é meu representante, né? Não é meu dono, né? E hoje, infelizmente... Isso é democracia, né? Democracia é isso, né? E não está existindo mais, infelizmente, não, faz muito no tempo. nosso país. Lamentável, faz muito tempo. Desde quando? Então, desde antes da proclamação? Veja bem, o voto distrital continua depois mesmo na República até 32. Ah, até 32. 32, Mas aí o que aconteceu? Já era voto distrital, mas com uma espécie de eleição. Por quê? Porque o voto distrital, ele se acerta, né? ele se conforma com o espírito parlamentarista. Sim. Que é o menos traumático e de mais responsabilidade. E alguns países adotam até hoje. Sim, né? Temos as mais expressivas democracias, países de primeiro mundo. São parlamentaristas e são votos distritais, né? Sim. Então, a Inglaterra é o grande exemplo. Inglaterra, e funciona lá. Nossa, né? E né, só lembrar que, como um ponto de apoio, né? Então, tivemos lá, mais modernamente, a Margaret Thatcher, né? Sim. Olha quanto tempo ela foi governo. Muito tempo. Muito tempo. E ela era chefe do parlamento. O parlamento que escolhia ela era chefe de governo. Sim. Né? Antes dela teve outro fenômeno lá, Winston Churchill, né? O da guerra, que impressionante. Ele era um baita governante, chegou a perder a eleição no distrito. Olha. Entendeu? Então, isso é um atributo do voto distrital. Né? Tem mais participação do povo. Sim, e o povo é o soberano, né? Ele fala, poxa vida, não, mas perdeu, e daí? Porque naquele instante, o que o povo desejava não era ele, não era o que ele representava. O povo desejava outra coisa. E nessas condições, assim decidiu. E o voto distrital, ele permite isso. Permite isso. O povo realmente... A permanente fiscalização, permanente controle, né? Mais moderna, já também é antigo, mas em muitos lugares, né, até o nosso Dirceu Galdino é um especialista no assunto. É verdade. Tem uma figura que chama de recall. Eu tenho... Acho que ele fez até um livro, né? Tem um livro, ele é bom nisso. Eu até falei, mas poxa vida, a gente deveria designar por uma palavra do nosso vernáculo, né? Sim. Um controle, alguma coisa assim, né? Então, porque tem que ter um controle, senão acaba... E através dessa figura, ele simplesmente interrompe o mandato de quem está deixando a desejar. Sim. Né? Tem mecanismo para isso. Porque hoje em dia a gente não tem. Não, hoje não tem. Hoje eleger o cara, ele vira suzerano, ele é o senhor. No tempo antigo, corresponderia ao senhor da vida e da morte. Ele faz o que ele quer, no momento que quer e se quer. Parece um coronelismo. Não, coronel, é marachalismo. Marachalismo. Coronel não pode tanto, não é? Entendeu? Então, eu imagino que numa nova estrutura de voto distrital, a gente só teria a ganhar, né? Se Deus quiser, vai demorar, mas o Brasil merece, Deus é brasileiro, né? E isso, com certeza nós chegaremos a bom termo, né? De realizar essa tarefa, né? Vai precisar, claro, de ter paciência, né? Conversar muito, né? Que já tem as experiências de outros países que deram certo, seria a nossa própria experiência. A nossa própria experiência também. Né? Nós levamos muita sorte no segundo reinado, porque o imperador
Dom Pedro II era um paradigma, né? Uma pessoa extraordinária. Diz que ele era um homem muito bom. Estadista reconhecido mundialmente, né? E ele, na Constituição da época, ele era imperador e tinha reservado para ele o exercício do poder moderador, que deu certo. Ele foi um dos imperadores, né, de maior longevidade da história mundial. Longevos, entendeu? Diferente do pai dele, né, que também não conseguiu isso, mas porque o pai dele era complicado. Né? Foi um fenômeno. O Dom Pedro I, né, a gente tem que lembrar. Sim. Ele chegou no Brasil um garotão, né, 12, 13 anos, e ficou aqui e acabou proclamando a independência. Foi antes regente em nome do pai, proclamou a independência. Depois acabou outorgando a Constituição, porque não conseguiram acertar de fazer uma Constituição em conjunto, então ele fez e outorgou, e ele cumpriu a Constituição. Só que, infelizmente, o povo não via nele, por atributos outros, a situação de paradigma. Ele não tinha muito condição de exercitar o poder moderador. Tanto que depois ele teve que abdicar e ir embora, né? Ele abdicou, foi embora, teve problema, porque ele também foi rei de Portugal, né? Sim. Depois de Dom João VI, ele foi Dom Pedro IV. Aí ele abdicou para a filha brasileira, que foi a rainha de Portugal depois. Sim. E foi enfrentar o irmão dele, que havia usurpado o trono, Dom Miguel. Foi lá, né, tal, guerreou com o irmão, entronizou a filha e fez tudo isso e morreu com 34 anos. Meu Deus, morreu novo. Poxa vida. Muito e fez novo. tudo isso. Fez tudo isso em pouco tempo. Muito pouco tempo, né? Então, e aí tem coisas também que muita gente, às vezes, eu sempre quando eu falo, as pessoas falam, não, eu não sabia disso. Ele, na reorganização do mundo pós-Napoleão, por aquelas vinculações de sangue, ele foi convidado para ser rei da Grécia. Olha. E não aceitou, porque ele disse que tinha um compromisso com o Brasil. Olha só. Foi convidado para ser o rei da Espanha, em razão da mãe dele, Dona Carlota Joaquina, né, que era espanhola, entendeu? Também não aceitou. Também declinou, porque ele tinha compromisso com o Brasil. Então é um grande brasileiro. Um papel fundamental no nosso país. Entendeu? E aí veio o filho, né, que teve uma extraordinária vida, né, e sempre praticando parlamentarismo e sempre praticando o voto distrital. E o Brasil funcionou bem naquela época. Funcionou muito bem, progrediu muito, claro, né, considerando aquelas condições que nós tínhamos, né, 2/3 da população praticamente eram escravos. Uma situação difícil naquela época também. Né, difícil, né, entendeu? E então, tudo isso tem que ser levado em conta. Mas o nosso Dom Pedro I foi magistral, né? Olha que bacana. E você acha, então, doutor, na sua opinião, que o Brasil poderia adotar esse sistema? E você acha que levaria quanto tempo? Qual que é a estimativa, mais ou menos, se desse certo esse sistema para o nosso país? Olha, eu sabe, minha prezada Gisele, eu sei que para mim não vai dar mais. Que agora, como diz o poeta, eu já estou caminhando para o poente. Tem jeito. Já divulgou, eu tenho que administrar isso, né? Tal. Mas, para o meu filho, para o meu neto, sim, né? Para as futuras gerações. Então, acho que aí em torno... Eu estive pensando, conversando, acho que, digamos o seguinte, porque nós não podemos cair na solução novamente ruim. Sim. Nós vamos ter que fazer o quê? Tornar o projeto uma necessidade social. E isso é o povo sabendo o que é. Tem que informar. E querendo fazer, né? Porque pode chegar lá, fazer uma lei, mudar a Constituição e alterar. Mas o que acontece? Se isso for feito assim, os resultados não serão os melhores. Por quê? Porque será um remendo, né? Então nós vamos ter que construir uma nova roupa, né? Vai demorar um pouco, né? Mas eu acho que a gente começar a falar agora, se conseguir boa audiência, as pessoas boas e humanas se interessarem pelo assunto, eu acho que, digamos, umas 5, 6 eleições, né? Pouco mais, talvez, já haverá condições no país de quem nós elegermos, né, estar em condições de promover essa mudança, né? Porque vai ter que
A gente vai ter que mudar a Constituição. Essa Constituição, infelizmente, né? Aliás, a que já mais está durando entre nós é essa. A de 88. A de 88. Mas... muita coisa precisa ser mudada. Já não tem mais jeito. Muitas emendas, muitas alterações. E a outra coisa, como você também é advogado, você sabe, muito conteúdo que não tem nada a ver com a Constituição. Sim. Né? Então é difícil, né? Colocar na gavetinha coisas que não é da gavetinha fica difícil, né? Então eu acho que vai vir naturalmente, né? Muito breve, vai vir naturalmente uma necessidade de se falar em Constituição, e também acho que a gente não pode cair na esparrela de tentar novamente fazer uma constituinte congressual. Não dá certo, porque lamentavelmente o Congresso tem muitas ligações com privilégios inadequados, né? Vamos chamar assim. Então eu acho que teria que começar a fomentar também a consciência da necessidade de uma constituinte pura, né? Enxugar, né, a máquina pública. Enxugar a máquina pública e estabelecer mesmo, olha, quem para ser constituinte não pode ter ocupado o cargo público, nem eleito, nem nada, os últimos 4 anos. Sim. E terminada a Constituição, vai ter que ficar 8 fora, né? Porque vira uma dinastia, né? Dinastia, né? Muita coisa. Não leva a nada. Não leva a nada. E nós precisamos dar um basta. Precisamos de renovação. Precisamos de renovação. Precisamos começar de novo, né? Como fazer o recall, como diz o doutor Disseu Galdino, né? É verdade. Mas exatamente. Doutor, eu agradeço muito a sua participação. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores sobre essa questão do voto distrital, a importância, tá? Fique à vontade. Tá, obrigado, Gisele. Mas, primeiramente, quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, né? E, se você me permite, queria dizer o seguinte, que nós não podemos esquecer jamais que quem gosta de nós somos nós mesmos. Sim, exatamente. Alguém gosta de mim, sou eu mesmo. Claro que tem muita pessoa que me ama, né? Minha mulher e tal. Sim. Né? Mas eu tenho que me amar. Né? Eu tenho que me amar. E o povo tem que se amar enquanto povo. E saber que quem cuida bem é aquele que ama. Ninguém, sem conhecer, vai amar alguma coisa. Então, a gente tem até uma crise de autoconhecimento, né? O povo não se conhece enquanto povo, né? Então, nós precisamos começar com muita pertinência aí, né? Levar em conta a necessidade de nós sabermos quem somos, de onde vimos, onde estamos e para onde iremos, né? E para fomentar uma situação que daqui a um certo tempo se torna uma necessidade natural, né? A reforma, né, da nossa situação política eleitoral no Brasil. Sim. Né? Que Deus ajude, que dê certo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Obrigada. Tchau, Guilherme. E chegamos ao final de mais um programa. Quero fazer o agradecimento para o Dr. José Busato. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Quero agradecer você aí de casa que está nos acompanhando. Peço para você estar compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e também me seguindo no Instagram. Teremos várias outras novidades também nos próximos sábados. Peço para você não perder, tá bom? E quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Josué 24:15. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigada e até o próximo sábado. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.